Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, eu sou advogado, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB e a gente fala hoje sobre a evicção. Bem, a gente fala sobre a evicção. Em que momento vai se aplicar a evicção? Qual que é a hipótese normativa que vai autorizar a subsunção daquele fato ao instituto da evicção? A perda da coisa adquirida onerosamente por decisão judicial ou administrativa que confere posse ou propriedade no todo ou em parte a um terceiro. Calma, vamos lá. Primeiro, vamos trazer essa hipótese normativa para um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que João adquiriu de Pedro um bem imóvel, certo? Realizaram ali um contrato de compra e venda, João pagou para Pedro tudo o que deveria, perfeito. Passa um tempo e descobre-se que, na verdade, havia um possuidor de boa-fé e já há tempo suficiente, preenche todos os requisitos, né? Um terceiro possuidor, vamos chamar, por exemplo, de Carlos, e que descobre-se que o Carlos ele tem direito subjetivo a requerer uso capião. E assim o faz e, por força de decisão judicial, há o reconhecimento de que, na verdade, o legítimo proprietário daquele bem imóvel adquirido por Pedro pertence, na verdade, o legítimo proprietário é o Carlos. Então, é exatamente aí que vai entrar o instituto da evicção. Veja que nós temos três personagens e que é importante a gente nomear para que a gente entenda essa história toda. Primeiro de todos, nós temos o alienante. Quem que é o alienante? É aquele que vende o bem. Lá no nosso exemplo, ele é o João, né? Ou seja, a pessoa que vendeu o bem imóvel. O adquirente, que a gente vai começar a chamar a partir de agora de evicto, é aquele pobre coitado que vai adquirir o imóvel, mas vai perder este imóvel para um terceiro. E é este terceiro, no nosso exemplo, né, é o Pedro. E o que a gente vai chamar de evicto. E o terceiro é aquele que vai receber, vai ser beneficiado com essa decisão judicial ou administrativa e que vai passar a possuir ou a ser o proprietário deste bem. Então, esse terceiro a gente vai chamar de evictor ou evicente, tá? Mais uma vez, faço aqui essa ressalva com essa questão desses nominhos, nome técnico, etc., porque é importante ser conhecido, porque vai que lá no exame de ordem, o examinador resolve te perguntar exatamente aquele nome e você não sabe e você vai ficar perdido. Então, para entender evicção, em primeiro lugar, a gente tem que entender o papel desses três personagens. Alienante é aquele que vai vender, o adquirente ou evicto é aquele que comprou, mas não levou, e o terceiro, ou evictor, é aquele que vai ser beneficiado porque vai passar a ser o possuidor ou o proprietário daquele bem. Por que isso é importante de ser conhecido? Porque quando a gente estuda a evicção, a gente tem que estudar qual é, em verdade, a grande preocupação que o ordenamento vai ter e atribuir o papel a cada um. Qual é a grande preocupação que a legislação vai ter com esse evicto ou com o adquirente, né? No caso, o pobre coitado? A legislação vai tratar de resguardar a sua esfera patrimonial, buscar recompor aqueles gastos que eventualmente ele teve, etc. A grande preocupação da legislação, né, do ordenamento com ele nesse instituto da evicção vai ser exatamente essa, de poupá-lo, porque afinal de contas ele vai sofrer uma consequência ao qual ele não deu causa. Qual que é, por sua vez, a grande preocupação do ordenamento com o alienante? Em dizer qual vai ser a sua responsabilidade, porque vendeu algo, mas não conseguiu entregar perfeitamente este algo por conta do instituto da evicção, por conta da perda da posse ou da propriedade da coisa que foi adquirida onerosamente. Ou seja, se a coisa foi adquirida onerosamente, significa dizer que o alienante percebeu vantagens no momento em que celebrou este contrato jurídico. Então vamos lá.
A legislação vai dizer que o alienante ele responde pela evicção dos contratos que são onerosos, ainda que venha de asta pública, ou seja, mesmo que foi adquirido por meio de uma asta pública, se ele se beneficiou disso e ele é o alienante, então ele também vai responder por essa evicção. Ademais, um artigo que é muito importante é o artigo 448, vamos a ele. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então veja, a legislação ela criou esse instituto, né, essa responsabilidade pela evicção, e ela vai ter exatamente aquelas preocupações com os três personagens, conforme a gente disse. Mas, mais uma vez dizendo, né, trazendo ao ponto, estamos falando de direitos patrimoniais, portanto disponíveis. Então a legislação conferiu uma autonomia para as partes, por força do artigo 448, de, no âmbito de suas relações negociais, tanto quanto incrementar as possibilidades de responsabilização por esse instituto, protegendo aquele que está adquirindo, protegendo o evicto, quanto diminuir ou simplesmente excluir a responsabilidade do alienante no caso de uma evicção. Essa liberdade negocial ela é muito importante, porque veja, o legislador, se ele simplesmente dissesse que não é possível que a responsabilidade por evicção fosse excluída por conta de quando houvesse, ainda que houvesse um consenso entre as partes contratantes, ela estaria, né, entendo eu, que o legislador ele estaria intervindo indevidamente nessa esfera patrimonial. Porque a gente pensa na evicção, a gente naturalmente associa alguma espécie de injustiça com o evicto, porque afinal de contas pagou, mas não levou, foi prejudicado, né? Eu mesmo fiz a referência a ele como pobre coitado. Mas em verdade, em se tratando de relações negociais, é possível que esse negócio não tenha sido tão ruim assim para ele. Por quê? É possível que ele tenha conhecimento prévio da situação e ele quis, por conta disso, adquirir esse imóvel. Aí você me pergunta, mas então não entendi. Ora, imaginemos que o alienante tenha concedido um enorme desconto para o adquirente no momento da celebração do contrato, justamente porque esse imóvel, por exemplo, ele carecia dessa pendência que poderia resultar justamente na perda da posse ou da propriedade dele inteiro ou de uma parte dele. E que por conta disso, para se livrar do problema, não quero ter dor de cabeça, por exemplo, né, pensa o alienante, ele vai lá e faz um preço muito abaixo daquele praticado no mercado. Então, essa liberdade negocial, ela é muito importante porque ela permite a celebração de negócios jurídicos quando assim as partes entrarem em consenso. E, ademais, a permissão também é, né, em sentido contrário, para incrementar, para proteger mais, para reforçar a responsabilidade da evicção. E aí, naturalmente, a gente imagina que se em uma hipótese o preço diminui, na outra o preço que vai ser ali ofertado ou se, né, vai ser maior por conta da diminuição dos riscos inerentes ao negócio. Mesmo com essa cláusula genérica, o artigo 449 vai trazer algumas hipóteses de restrição para essa liberdade toda. E basicamente ela vai dizer que mesmo com a cláusula de exclusão, fica o alienante responsável por ressarcir o preço que o adquirente, o evicto, pagou, se não sabia do risco da evicção. Ah, mas espera aí, né? Então, nesse caso, houve um erro na vontade, etc. Não. Vamos imaginar que ele celebrou ali um contrato padrão que tinha uma cláusula, né? Fica afastada a responsabilidade por eventual evicção, mas isso é um contrato padrão que a imobiliária sempre faz, etc. Mas nunca imaginou o adquirente, o evicto, que aquele caso específico, aquele imóvel específico, já tinha alguma questão de direito real ou alguma questão sucessória ou possessória, etc., que fosse efetivamente retirar a sua posse ou propriedade. Então aí vai dizer o artigo 449 que ainda que essa cláusula exista, persistirá
a responsabilidade daquele que alienou o bem de ressarcir o valor que ele pagou. Ou a segunda hipótese é quando sabia do risco, mas não o assumiu. Então, o adquirente sabia desse risco, mas ele não o assumiu em sua integralidade. E aí é só o caso concreto que vai nos dizer se isso aconteceu ou não. Ou seja, precisa de uma análise circunstancial, fática, do caso concreto efetivamente, para saber se vai se aplicar ou não o artigo 449. A gente precisa falar agora da extensão da responsabilidade pela evicção. E basicamente eu destaco alguns itens. Vai entrar aí nesse pacote de ressarcimento, primeiro, o valor que o adquirente, que o evicto, gastou com benfeitorias. Qualquer espécie de benfeitoria? Não. Necessárias ou úteis. E quem tem alguma dificuldade nessa questão das benfeitorias, eu convido a retornar à aula que a gente tratou justamente sobre isso, que foi uma das aulas sobre bens. A outra hipótese que a gente tem que falar sobre extensão no âmbito das benfeitorias ocorre quando quem fez essa benfeitoria não foi o adquirente, mas sim o alienante. Nessa hipótese, o valor que o alienante gastou vai ser subtraído, vai ser abatido daquele pacote todo que ele vai ter que restituir o adquirente, ok? Então veja, se quem pagou foi o adquirente, foi o evicto, ele vai ter que receber esse dinheiro. Se quem pagou, por sua vez, foi o alienante, quem vendeu a coisa que vai sofrer a evicção, então ele vai ter esse valor descontado no momento de restituir o adquirente, o evicto. Ademais, os frutos que teve que restituir. Isso vai entrar no pacote de despesas que o adquirente teve e que o alienante vai ser responsável por ressarcir. Ademais, indenização pelas despesas do contrato e prejuízos que resultaram diretamente da evicção. Então o legislador vai dizer, olha, tudo aquilo que ele gastou, todos os contratempos, etc., despesas decorrentes dessa execução do contrato também têm que ser ressarcidas. Juros e correções, honorários e custas advocatícias, porque a gente está falando aqui de uma situação em que há um litígio e tem plena consciência, o nosso ordenamento, de que litígio custa. E se custa, saiu da esfera patrimonial daquele que não deu causa a isso, que é o adquirente, que é o evicto, que é o nosso, entre aspas, pobre coitado. E a última coisa que a gente tem que falar neste âmbito da extensão é que, havendo dolo ou culpa por parte do alienante, ele vai ter que responder por perdas e danos. Então veja, mais uma hipótese de ato ilícito que foi assim considerado por conta do ordenamento jurídico. Então praticar este ato, alienar uma coisa que já sabia que vai sofrer a evicção, dolosa ou culposamente, é agir contra a lei. Então, só para a gente retomar ali um pouco da responsabilidade civil, já nessa ideia que eu tenho de manter a matéria sempre bastante fechadinha. Ademais, em relação à deteriorização, a legislação vai dizer que persiste a responsabilidade para o alienante, salvo se essa deteriorização ocorrer por culpa do evicto. Aí, ele obviamente não vai assumir esse risco da deteriorização. Uma outra hipótese, também de ressalva, o salvo C, vai ser o seguinte: se o evicto tiver percebido vantagem dessa deteriorização, esse importe, esse valor que corresponde a essa vantagem, vai ser subtraído do valor ao qual ele vai ter que receber do alienante no momento em que ocorreu a evicção. Ademais, importa a gente saber se essa evicção ela vai ser total ou parcial. Por quê? Se ela for parcial, a gente vai ter que considerar duas hipóteses que vão ter consequências jurídicas distintas. Se foi parcial e ela foi considerável, a consequência jurídica possível é a rescisão do contrato mais a restituição dos valores. Agora, se foi parcial e essa parte que sofreu a evicção, ela não for considerável, então não vai ser autorizada a rescisão do contrato, mas sim uma indenização. Então, portanto, ocorre aqui uma perdas e danos sobre aquilo que o evicto deixou de ter
deixou de ganhar em decorrência do negócio jurídico, justamente sobre aquela parte em que houve essa quebra da expectativa por parte do evicto. Ademais, o artigo 456 vai dizer o seguinte: para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Então, essa aqui vai ser uma hipótese que a legislação vai tratar, dizendo o seguinte: se você para exercer o direito que a evicção lhe resulta, você tem que notificar do litígio o alienante imediato, ou seja, aquele que te vendeu ou qualquer dos anteriores. Então, trata-se de um caso de denunciação da lide e que vai ser muito mais interessante ali no âmbito do processo civil. Mas recomendo uma leitura pormenorizada desse artigo. Ademais, o artigo 457, para fechar o assunto, vai dizer que não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então é evidente, se você comprou sabendo que a coisa era alheia, o que era alheia? O que significa isso? Que não pertencia a quem te alienou, ou litigiosa, ou se isso já estava em litígio e você tinha esse conhecimento, evidentemente, a posteriori você não vai poder invocar o instituto da evicção para obter benefícios, porque aí entendeu o nosso ordenamento que seria um benefício indevido, ok? A gente encerra por hoje essa aula, a gente continua na próxima. Antes de encerrar, continuo fazendo o convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal do GTUSP e, mais uma vez, agradeço a atenção. Obrigado.